vamos falar alguma coisa sobre o direito eleitoral. Uma nova matéria, uma nova disciplina que vem surgindo e vem se firmando no cenário jurídico brasileiro e que todos nós temos a oportunidade de debater sobre as grandes questões vinculadas a essa matéria de 2 em 2 anos. Quer dizer, é um direito que é exercitado temporariamente. É um direito que não tem muita continuidade. Nós, advogados aqui na capital, talvez teremos mais oportunidade que os nossos colegas do interior, porque agora nós estamos tendo uma eleição geral e que a zona eleitoral não tem jurisdição, porque a competência originária da matéria eleitoral nos estados é do Tribunal Regional Eleitoral, portanto, somente o tribunal pode apreciar as questões vinculadas a esse processo eleitoral, e que nós, então, temos mais oportunidade de estarmos próximo da sede do Tribunal Regional Eleitoral. E os nossos colegas do interior somente no período das eleições municipais, que é o grande calor do debate eleitoral, do debate jurídico, porque aí se expande para todos os municípios, né, a disputa pelo poder executivo e a disputa pelo poder legislativo. Mas então eu quero, nesse momento, aproveitar a oportunidade de cumprimentar todos vocês, advogados, meus colegas, minhas colegas advogadas também, pela comemoração do Dia do Advogado, agradecer a presença e, imediatamente, nós vamos comentar sobre alguns pontos importantes que integram o processo eleitoral, que teve uma grande modificação, que teve uma grande marca divisória a partir da promulgação da Constituição de 1988. E eu penso que a Constituição Federal, efetivamente, em razão do seu alinhamento com os direitos políticos, com toda a matéria vinculada ao processo eleitoral, se tornou a grande mãe do direito político, eleitoral e partidário. Nós temos vinculados entre si, nós temos 3 disciplinas que uma integra, uma se relaciona, uma se integra com a outra. É o direito político, é o direito eleitoral e é o direito partidário. Essas 3 disciplinas, elas estão interligadas entre si e eu posso afirmar de que as mesmas seguramente são dependentes entre elas. Portanto, na legislação extravagante, nós temos uma lei principal, que chamamos da Lei Geral de Eleições, é a Lei 9.504, de 97, que vigiu a partir das eleições gerais de 1998, e que, ao longo desses 12 anos, vem sofrendo significativas alterações. Mas uma alteração que marcou efetivamente essa legislação, e uma legislação que também posso afirmar moderna, foi a reforma eleitoral havida através da Lei 12.034, que foi editada no dia 29 de setembro do ano passado, e, portanto, cumprindo o desígnio do artigo 16 da Constituição Federal, que prevê o princípio da anualidade, ou o princípio da anterioridade, dispondo que a lei eleitoral, a lei que modificar o processo eleitoral, só pode entrar em vigência 1 ano antes da data da realização das eleições. Essa lei, a Lei 12.034, que tratou da reforma política, ela não dispôs de uma forma abrangente sobre temas importantes vinculadas
ao processo eleitoral, e eu quero, somente para ilustrar, de que o legislador ele deixou do lado, sem convocar a sociedade civil brasileira para um debate no Congresso Nacional, ele deixou de lado questões importantes para fixar um modernismo no nosso processo eleitoral. E ele deixou de lado a questão do financiamento público das campanhas eleitorais, ele deixou de lado o debate sobre a lista de candidato proporcional indicado pelo partido político, é aquela lista que vocês devem ter lido na imprensa ou comentários, a lista fechada. Não debateu um fato importante que hoje, na essência do processo eleitoral, já existe de fato, que é a questão do voto distrital. É uma cláusula importantíssima para ser discutida com a sociedade civil brasileira, para ser inserido no contexto do processo. Porque hoje nós vemos que os candidatos eleitos, eles são realmente representantes regionais da soberania popular. Nós também temos que debater com muita atenção essa questão da cláusula de desempenho dos partidos nas eleições. Você veja que não é possível um país como o Brasil ter 29 partidos políticos registrados na Justiça Eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral, mas temos somente 6 ou 7 partidos que efetivamente têm participação no funcionamento parlamentar junto às duas casas legislativas que compõem o Congresso Nacional. Nós temos que debater também as questões vinculadas às coligações nas eleições proporcionais. Nós temos que verificar com muita atenção qualquer proposta no que tange o ajuste na escolha dos suplentes de senadores. Não se pode permitir que permaneça essa situação, o candidato colocando muitas vezes o seu filho, a sua mulher, o seu primo, o seu irmão, para garantir a vaga. Então, isso tem trazido resultados negativos na alta Câmara do Congresso Nacional. Um fato importantíssimo, a emenda constitucional que trouxe a possibilidade de reeleição do chefe do Executivo não regulamentou nenhuma cláusula, nada, no que tange ao problema da desincompatibilização do chefe do Executivo disputando a reeleição. Então, nós temos uma lei que obriga, muitas vezes, o servidor público, o ministro de Estado ocupando cargo de livre provimento do Executivo, obrigado a se afastar 6 meses antes do processo eleitoral para poder disputar o certame, não é? E o chefe do Executivo, que vai disputar a reeleição, ele não está obrigado a efetuar a sua desincompatibilização. O que leva, efetivamente, a uma possibilidade de prática abusiva do poder de autoridade ou do poder político pelo candidato à renovação do mandato do Executivo. Eu acho que essa talvez seria uma das principais cláusulas que deveriam ser discutidas no Congresso Nacional, porque nós temos visto nas campanhas eleitorais esta questão muito acentuada. Eu quero dizer que eu, ao longo da minha carreira, me tornei um advogado exigente com os preceitos constitucionais, com os preceitos legais. E hoje eu não posso, principalmente, como advogado militante na área do direito eleitoral, permitir ou ver ou verificar que o nosso alto mandatário, apoiando a sua candidata, venha participar em eventos custeados pelo erário público, fazendo propaganda desbragada em favor da sua candidata. Nós tivemos aqui uma passagem lamentável no Estado de São Paulo no dia 1º de maio, quando o chefe do Executivo, o maior mandatário do país, subiu no palanque
para comemorar o Dia do Trabalhador, em festividades patrocinada pela administração pública, e, lá em cima do palanque, fazer propaganda em favor da sua candidata, em detrimento, em prejuízo dos demais candidatos que, naquela época, sim, já tinham declarado a possibilidade de disputar o pleito eleitoral, mesmo porque alguns dos partidos já tinham estabelecido regras no que tange a realização de prévias internas no partido, e vindo violentamente romper o princípio de igualdade de condições entre todos os candidatos, pressuposto básico da Lei Geral das Eleições. Eu, como advogado, eu faço essa crítica contundente, é uma crítica porque eu penso que o chefe do Executivo, comandando a nossa República, ele teria que dar exemplo. E ele deu um mau exemplo, porque ele mostrou que ele não cumpre a lei e que ele desafia as decisões judiciais, porque ele foi diversas vezes sancionado pelo Tribunal Superior Eleitoral, com aplicações e penas pecuniárias, e ele não se importou com isso, ele continuou praticando uma conduta vedada, que é uma conduta específica da Lei Geral das Eleições, que se aplica àqueles que ocupam cargos e tenta coibir a prática de atos ilícitos no curso do processo eleitoral. Portanto, eu penso que, nesse caso específico, a sociedade civil brasileira deverá ser convocada pelo Congresso Nacional, se estará um grande debate para discutir essa questão de importância ímpar no processo eleitoral. Eu penso também que nós temos que criar uma penalidade para o candidato que utilizar-se, no curso da campanha eleitoral, do discurso inverídico. É a eliminação do defeito no regime democrático. O que significa isso? Durante o horário eleitoral, durante a campanha eleitoral, que se instala no curso do processo, os candidatos trazem todo tipo de promessa. Se elegem, tomam posse e vão exercer seus mandatos, em nome do povo. Mas, muitas vezes, eles não cumprem, em nenhuma hipótese, todas aquelas propostas, todas aquelas promessas que foram feitas no curso da campanha eleitoral. E eu penso que aqui nós teríamos que criar uma penalidade contra o candidato que usar desse artifício. E nós temos um modelo importantíssimo nos Estados Unidos da América, muito embora nós tenhamos uma cultura completamente diferente da cultura política lá dos Estados Unidos, mas nós tínhamos que pensar que, se o poder emana do povo através da soberania popular, quem elege os representantes é o povo, seus representantes, é o eleitor, nós deveríamos criar, então, o poder desconstituinte de caráter popular, que lá na América é chamada de RICAL. Eu penso que não se pode deixar ao encargo do próprio poder em que aquele candidato praticou o discurso inverídico ser penalizado pelos seus colegas. Nós temos visto aqui que isso não é uma forma correta. Nós tivemos o caso do mensalão no Congresso Nacional, alguns dos deputados foram cassados, outros mantiveram intactos os seus mandatos. E, muitas vezes, pelo que a imprensa divulgou, as provas eram contundentes da participação do parlamentar naquele caso. Então, com a implantação do voto distrital e com a implantação do poder desconstituinte de caráter popular, o povo que elegeu seus representantes irá desconstituir os mandatos eletivos outorgados àqueles candidatos que não souberam obter o seu desempenho político
dentro das suas propostas e dos seus propósitos políticos. Eu quero dizer que essa reforma que houve agora em 2000 e em 2009, através da 12.034, já trouxe um grande avanço, porque obriga o candidato ao chefe do Executivo a apresentar, por ocasião do seu registro de candidato na Justiça Eleitoral, as suas propostas de governo. E essas propostas ficam fazendo parte integrante do seu registro. E, portanto, posteriormente, a soberania popular, a cidadania brasileira pode cobrar dele. Não, o senhor prometeu, sim, essa proposta, mas o senhor não trouxe ao debate. Então, é uma forma de obter um avanço no processo eleitoral para aumentar a força, né, do voto. O Brasil caminha hoje para eleições que têm uma altíssima credibilidade, em razão até por conta do próprio processo eletrônico que está implantado no nosso país, desde o alistamento eleitoral até a totalização dos votos recebidos na nossa consagrada urna eletrônica. Eu digo isso porque eu tive oportunidade de participar, de acompanhar algumas eleições no exterior, eleições de nível presidencial, e verifiquei lá que realmente o nosso processo é, sim, um processo moderno, um processo avançado, dotado de altíssima tecnologia. Por exemplo, recentemente, representando a OAB de São Paulo, eu integrei o Comitê de Observadores Internacionais na República Argentina. E lá eu fiquei, assim, assustado, né, estarrecido, quando eu vi o modelo lá, de se fazer ainda a remessa dos dados coletados nas juntas apuradoras, através de fax ou através de telegrama, né? Quando lá a Justiça Eleitoral ela somente tem participação no processo a nível jurisdicional, só se discute lá as questões de propaganda, a operacionalização da eleição na República Argentina é feita pelo Ministério do Interior, portanto, é um órgão da administração pública, é quem cuida de todo o processo eleitoral, desde a questão do Cadastro Nacional de Eleitores até a coleta dos votos e apuração dos votos. A apuração dos votos lá na capital federal, em Buenos Aires, era feita na sede central do Correio. Então, a gente nota que esse nosso processo implantado, o processo eletrônico implantado no Brasil a partir de 1985, é realmente um grande modernismo. Se os Estados Unidos da América, na eleição de 2000, onde eu também estive presente a convite da Embaixada Americana, tivesse solicitado ao Tribunal Superior Eleitoral do Brasil o empréstimo das nossas urnas, o presidente da República, naquela oportunidade, não seria George Bush, seria o Al Gore, porque aquele problema que se instalou no estado da Flórida realmente foi decisivo, e ali se notou que o sistema de coleta de votos lá na América ainda é um sistema arcaico em relação ao sistema, ao processo eletrônico brasileiro. Portanto, eu vejo e tenho orgulho, como advogado do direito eleitoral, e às vezes no exterior, acompanhando algumas eleições, de verificar que esse modelo brasileiro, né, implantado por técnicos brasileiros, né, é realmente um modelo de exemplo para todo mundo, né? Então, eu penso que quando se fala na transmissão dos dados, né, isso nós temos que tomar muito cuidado. O Tribunal Superior Eleitoral ele não usa, em nenhuma hipótese, na transmissão dos seus dados, a rede mundial de computadores, a internet. O Tribunal Superior Eleitoral usa uma rede própria chamada intranet. Quando, por exemplo, eu vou citar um exemplo para vocês, aqui eu tenho alguns advogados, inclusive, que integram a Comissão de Estudos Eleitorais e Valorização do Voto e que atuam na Justiça Eleitoral.
Muitas vezes nós estamos no escritório e queremos acessar o acompanhamento, o andamento de um determinado processo. E a nossa internet está fora do ar em relação à internet na informação para o usuário da Justiça Eleitoral. Ele se desloca, vai até a sede do Tribunal Regional Eleitoral e lá tem a rede da intranet, que está funcionando perfeitamente. Então você acessa todos os dados do processo e você sabe o andamento dele. Não, o processo está na coordenadoria de sessões, ele pode ser pautado para julgamento na próxima sessão, o processo está concluído com o relator, foi hoje de manhã às 8h35, então essa rede, né, que traz o grande fortalecimento da credibilidade e da segurança dos dados da Justiça Eleitoral. Muitas vezes eu tenho visto o candidato que perde a eleição, eu nunca vi um candidato que ganhou a eleição reclamar disso, sempre o que perde. Praticaram fraude na internet e um hacker alterou o resultado. Ele não sabe o que ele está falando, porque na internet não se transmite nenhum dado oficial da Justiça Eleitoral brasileira. É numa rede própria, que eles denominam de intranet. Acrescentando um pouquinho mais, e antes de entrar no tema praticamente, no que tange a propaganda eleitoral na rede mundial de computadores, eu quero trazer esses dados para vocês, que são dados importantes para a gente avaliar essa questão mais de debate na matéria de fundo, no que tange a propaganda na internet. Tivemos também uma grande reforma eleitoral no ano de 2006, portanto, há 4 anos atrás, que foi a Lei 11.300. E essa Lei 11.300, ela alterou substancialmente 2 tópicos, a propaganda eleitoral e o financiamento das campanhas, e a prestação de contas, uma se vincula na outra. Essa Lei 11.300 é que extirpou do processo eleitoral a questão da divulgação da propaganda através de outdoor, proibiu, né, definitivamente a prática daquele abuso econômico odioso, que era através da realização de showmícios, né? Muitas vezes o candidato subia no palanque do lado de uma dupla sertaneja, não falava uma palavra para o eleitor, e o eleitor só assistia um show sertanejo. Isso hoje, não só o show sertanejo, o show artístico, né? Isso hoje é proibido, né? E essa prática, inclusive, se ocorrer por algum candidato, da maneira que for, não precisa ser um show ostensivo em praça pública, pode ser um show fechado, né? Ele fica submetido ao rigor da lei, correndo, né, por sua conta, o risco da perda do seu registro ou, se eleito, a perda a desconstituição do seu diploma. Então, essa lei ela trouxe uns mecanismos de segurança para a Justiça Eleitoral no que tange a aproximação, né, da conferência dos dados financeiros nas prestações de contas, né? Então, ela hoje dificulta as operações do Caixa 2 em razão de obrigar o candidato a transitar na sua conta de campanha, que é obrigatória, antigamente não era obrigatória a abertura de conta, agora é obrigatório, né, transitar os recursos financeiros somente na conta de campanha. Então, e só pode ser pago mediante cheque, TED e DOC, não pode haver pagamento em moeda corrente, não se usa mais na campanha eleitoral, e trata-se de regularidade insanável, você ir lá, sacar, né, um determinado numerário e fazer pagamentos avulsos para aquele pessoal que está distribuindo o panfleto. Isso não pode mais. Tem que ser individualmente emitido os cheques. Então, todo esse aparato legislativo, né, através dessas fontes que eu fiz referências, é que vem trazendo ao processo eleitoral o modernismo, né, suplementar, além da alta tecnologia utilizada no aparato do processo eletrônico, né? E eu posso, então, afirmar, diante disso, que constitui realmente
um modernismo, a vinda dessas fontes legislativas, que está trazendo para o processo eleitoral mecanismos que aumentam a segurança, não é? Para evitar, ou coibir, pelo menos, a prática de condutas abusivas, né? Sobretudo na coleta dos votos e na totalização dos votos, acrescido dos mecanismos adotados no curso do processo eleitoral, que tem as penas de cassação por abuso do poder econômico, captação ilícita do voto, e mais recentemente agora, eu quero dizer publicamente para vocês que eu não sou contra a lei, eu sou a favor da lei do ficha limpa. O que eu combato na lei é que ela veio, né, com a sua aprovação de afogadilho muito rápida e trouxe, né, alguns vícios de constitucionalidade. Não é matéria, mas se nós analisarmos, tem 3 vícios insanáveis. O primeiro dele, que foi editado dentro do prazo de 1 ano, violentando o artigo 16. Segunda, é o rompimento do princípio de inocência do acusado, né? Não se pode admitir que alguém, né, seja reputado culpado sem decisão transitada de julgado. Se criou nessa lei um juízo antecipado condenatório. E a terceira, o terceiro vício, eu acho também muito gravoso, é a questão da retroatividade. A lei retroagiu para os processos anteriores, né? E isso é uma coisa um pouco absurda, se nós até verificarmos num caso concreto que alguém teve sua inelegibilidade decretada num processo regido pela lei anterior e que a pena era de 3 anos de inelegibilidade, né? Transitada e julgada a decisão, de 3 anos sem nenhuma movimentação, sem nenhuma obediência ao devido processo legal, ele passou a ter a pena de inelegibilidade de 8 anos. Então, isso é um vício insanável. Não tem como não reconhecer o vício disso aí. Então, vamos dizer que o candidato, né, que vai disputar essas eleições tivesse a condenação transitada e julgada, ou ainda também não transitada e julgada, não importa, de 3 anos do abuso do poder econômico, o processo dele está no Supremo Tribunal Federal, doutor Rui, e pela vigência da lei, a partir do dia 4 de julho, em vez de 3, ele está com 8 anos de inelegibilidade. Ele não teve direito à defesa, ele não teve direito a nada, a sentença do juízo foi rasgada, não é? E se prevaleceu essa lei de caráter absolutamente inconstitucional. Eu falo isso porque isso integra o processo eleitoral e nós vamos ver ainda o Supremo Tribunal Federal, esse ano, ainda apreciando essa questão. Eu quero ver que nós, aqui em São Paulo, por exemplo, já começamos a ter julgamentos e que o tribunal já se definiu por 6-1 aqui em São Paulo pela aplicação da lei, mas com a ressalva dos juízes paulistas dizendo, olha, estamos seguindo a orientação editada pelo Tribunal Superior Eleitoral em razão da resposta na consulta. E lá em Brasília, os ministros dizendo, olha, a lei se aplica, mas vamos apreciar caso a caso, não vamos uniformizar a jurisprudência. Portanto, eu penso que isso daí certamente será o grande debate desse processo eleitoral. Mas, para acrescentar algo mais no processo eleitoral, a Lei 12.034 definitivamente trouxe ao seu bojo a possibilidade de divulgação de propaganda eleitoral na rede mundial de computadores. Eu quero fazer uma divagação, pensando que em 1988 o Brasil ainda não tinha esse processo eletrônico bem definido no nosso país. Se os mais antigos aqui presentes, os advogados mais antigos, que os tribunais não estavam ligados na internet. Nós vamos lembrar que as provedoras todas elas eram cobradas com altos custos, todas elas eram discadas, né? Não tinham as provedoras hoje banda larga, né? Então, talvez o legislador, naquela ocasião, ele não se importou em verificar de que o modernismo eletrônico estava próximo, né, das divisas brasileiras e que teria que se implantar esse processo
de propaganda eleitoral na rede mundial de computadores. Mas a verdade é que nós tivemos um avanço significativo na tecnologia virtual e que logo aí estava instalado todo o aparato da internet. E o processo eleitoral estagnado sem poder fazer a divulgação. Naquela época, anterior à edição da 12.034, de 29 de setembro do ano passado, somente se podia fazer um tipo de divulgação de propaganda eleitoral através de uma homepage, de uma página eletrônica do candidato, onde ele apresentava as suas propostas, onde ele colocava o seu currículo, mas ele não podia interagir com o eleitor, né, na web, e isso trazia realmente uma demanda séria de trabalho para a Justiça Eleitoral, porque esse tipo de movimento de propaganda era reputado como uma propaganda irregular. Agora, através da autorização legislativa, se permite a divulgação de toda a propaganda que nós vamos debater no decorrer dessa palestra, né? Mas eu penso que duas fontes importantes vieram acertadamente no bojo da lei. A primeira delas é evitar a vinculação, né, da rede com a administração pública. Isso é absolutamente proibido. E a segunda, para evitar a prática do abuso do poder econômico, não se permite, na rede mundial de computadores, a divulgação de propaganda mediante pagamento. Não se pode pagar propaganda na internet. Essa propaganda ela tem que ser produzida pelo candidato. Ela não pode ser produzida por uma agência mediante pagamento. E nós paramos e agora vamos adentrar o mérito dessa questão e dizer propaganda, o que é propaganda, o que não é propaganda. Nós já vencemos aquele período que fala da propaganda extemporânea, ou da propaganda antecipada, mas até o dia 5 de julho era proibido qualquer divulgação de propaganda eleitoral na internet. Muitos candidatos aqui no estado de São Paulo foram condenados a pagamento de sanção pecuniária em razão do uso das redes sociais da internet. Facebook, Orkut, Twitter, né? Então, o tribunal ainda está condenando alguns candidatos que fizeram uso antecipado na rede mundial de computadores. Mas a gente teria que ter um conceito mais exato sobre propaganda eleitoral para saber, será que aquilo é propaganda ou é promoção pessoal? Porque muitas vezes eu posso ser candidato e disfarçadamente, né, com a produção de um bom marqueteiro, de um bom publicitário, trazer na rede mundial uma participação numa página em que mostra, né, que eu sou um excelente advogado e, por ser um excelente advogado, eu posso ser um excelente legislador. Eu posso ser, então, um bom candidato a deputado, né? Poderia configurar isso daí, uma promoção pessoal ou uma promoção eleitoral, caracterizando a propaganda antecipada. Então, eu quero rapidamente comentar com vocês 3 conceitos jurídicos extraídos de 3 grandes doutrinadores brasileiros, consagrados doutrinadores, no que tange a definição de propaganda eleitoral. O primeiro deles é o mais antigo dos legisladores, um cearense, um colega nosso, magnífico, que teve uma passagem muito importante na história do direito eleitoral brasileiro, o professor Fávila Ribeiro. Em 1988, ele já definia a propaganda eleitoral como um conjunto de técnicas empregadas para sugestionar pessoas na tomada de uma decisão. Então, ele dava um conceito que aquilo lá, a decisão, seria a escolha do voto. Depois, Joel José Cândido, também um colega nosso do Rio Grande do Sul, gaúcho, magnífico, já teve aqui a convite da OAB participando de palestras aqui conosco, e ele diz que a propaganda eleitoral é uma forma de captação de votos usada pelos partidos, coligações ou candidatos, em época determinada por lei, através da divulgação de suas propostas, visando a eleição a cargos eletivos. O professor Joel já amplia mais
a definição. E, por último, o Djalma Pinto diz que na propaganda eleitoral se compreende todo o mecanismo de divulgação de um candidato destinado a convencer o eleitor para sufragar seu nome nas urnas. Mesmo quando feita pelo partido, a propaganda objetiva captar o voto do cidadão para determinado candidato a ele filiado. Essa é as principais definições, os principais conceitos de propaganda eleitoral. E eu fui buscar a definição do conceito de propaganda na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que entende como ato de propaganda eleitoral aquele que leva ao conhecimento geral, ainda de forma dissimulada, a candidatura, mesmo que apenas postulada, na ação política que pretende desenvolver, ou as razões que induzam a concluir que o beneficiário é o mais apto ao exercício da função pública. Esse conceito foi estabelecido a partir do ano de 1999 e se uniformizou na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Entretanto, nessas eleições, em razão, sobretudo, desse avanço no processo eleitoral, com a divulgação da propaganda pela rede mundial de computadores, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo desviou um pouco desse princípio, desse pressuposto, né, que exige a jurisprudência, que é a declaração do cargo, né, que pretende disputar o pedido de votos nas propostas, e dizendo, numa forma mais ampla, de que quem é que divulga uma proposta qualquer, ou tenta divulgar seu nome no ano da eleição, pretende disputar o processo eleitoral. E vem penalizando os candidatos que abusaram no âmbito da divulgação da propaganda antecipada, sobretudo aqueles que usaram Twitter, Facebook e Orkut. Então, essa situação será definida pela Alta Corte Eleitoral nos recursos interpostos. É evidentemente que está havendo uma incongruência entre o entendimento de São Paulo, né, e o entendimento pacificado no Tribunal Superior Eleitoral. Então, qual é, né, como primeiro tópico da palestra, qual é o período que se pode fazer divulgação da propaganda eleitoral pela rede mundial de computadores? Existe uma regra geral, na Lei Geral de Eleições, que fixa o prazo a partir do dia 6, né, de julho do ano da eleição, a possibilidade da divulgação de propaganda eleitoral. E aqui, no caso, na rede mundial de computadores também, somente a partir do dia 5, né, de julho, a partir do... são dois tempos, né, a partir do dia 6 ou após o dia 5. Num tópico fala isso, no outro tópico fala isso, mas no final é somente a partir do dia 6 que se pode fazer a divulgação da propaganda na rede. Quanto ao crivo final, a lei não definiu bem essa situação, porque no que tange ao site, ao sítio do candidato, à homepage do candidato, ela é permitida até o dia da eleição. E se for um site produzido por um terceiro, não é? Ela na data, se aplica um dispositivo que está inscrito no artigo 240 do Código Eleitoral, que antecipa nas 48 horas anteriores à data da realização do pleito eleitoral. Então, surgiu essa dúvida aí, nós, né, eu lá no escritório, juntamente com a Maria Silva, com o Ricardo, produzindo um artigo específico sobre a propaganda eleitoral na rede mundial de computadores, chegamos à conclusão que a propaganda do candidato pode ser realizada no dia da eleição. Se for produzida por terceiros, 48 horas antes da data da realização das eleições. Ficou essa incongruência, essa diferença, mas eu acho que a jurisprudência vai dar uma modelagem mais adequada, porque não tem o menor sentido, né, dentro de dois casos idênticos, né,
se aplicarem prazos diversos, né? Então, eu penso que essa questão que traz essa diferença deve, sim, ser resolvida pela jurisprudência. Também existe uma questão, já está definida na jurisprudência, de que imprensa escrita ela pode colocar a sua opinião favorável ou desfavorável a candidato. Somente a imprensa escrita. A televisão, as emissoras de rádio e televisão não podem, porque elas são dependentes de concessão do serviço público. E a imprensa escrita independe de licença ou de autorização para o seu funcionamento. Então, os jornais impressos eles podem ser reproduzidos na rede mundial de computadores, desde que sejam autenticamente idênticos. Quer dizer, a edição escrita com a edição virtual. Ela não pode ter diferenças nenhuma. E, no dia da eleição, ela fica limitada a 10 anúncios até a antevéspera da eleição, desde que somente editada pelo órgão responsável de divulgação na imprensa escrita. Isso quer dizer, por exemplo, o jornal O Estado de São Paulo, por exemplo, tem a sua reprodução virtual. E ele não pode, na edição impressa, divulgar uma matéria e no jornal virtual divulgar matéria diferente. Ele não pode fazer isso, tem que ser absolutamente idêntica. Quais são os meios de divulgação da propaganda na internet? Somente é permitida a divulgação no sítio do candidato, do partido e da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral. Aqui se criou um fato interessante. Obrigatoriamente, para o candidato instalar o seu site para divulgar propaganda, ele tem que comunicar à Justiça Eleitoral. O afogadilho não trouxe um preparo antecipado pela Justiça Eleitoral. E ela, quando começou a partir da data permitida para a divulgação da propaganda, os candidatos começaram a comunicar à Justiça Eleitoral. E a Justiça Eleitoral passou a juntar nos processos de registro, que não tem nada a ver, as informações quanto os nomes, as indicações dos sítios, os endereços eletrônicos. Porque às vezes tem candidato que tem 10 endereços eletrônicos. E a Justiça Eleitoral tendo isso aí, fica mais fácil para poder investigar alguma prática abusiva. Portanto, então, é obrigatório a informação do candidato à Justiça Eleitoral do endereço eletrônico, ou do candidato, do partido e da coligação. Também é permitida a divulgação da propaganda por meio de mensagem eletrônica, nos endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato. E também a divulgação por meio de blogs, redes sociais, sítio de mensagens instantâneas e assemelhados, cujo conteúdo seja gerado ou editado pelo candidato, partido ou coligação, ou num site de iniciativa de pessoa natural, que aqui pessoa natural certamente ficaria melhor encaixada pessoa física, para diferenciar da pessoa jurídica. Muito embora represente, praticamente, em um artigo, em 4 incisos, a possibilidade de divulgação de propaganda eleitoral na internet, nós temos também as vedações previstas no artigo 56C da Lei 9.504, que na internet é vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral, como eu antecipei a vocês. E essa posição minha é uma posição que eu externei muito antes de ser aprovada a lei. Eu tive a oportunidade, como presidente da Comissão de Direito Político e Eleitoral no exercício de 2009, e que honrosamente ocupei esse cargo com o convite do Dr. Luiz Flávio Borges Durso, de escrever um artigo no jornal Estado de São Paulo, onde eu fui contrário à possibilidade de divulgação de propaganda eleitoral na internet.
e fiquei muito feliz quando houveram algumas interferências políticas, né, no sentido de ser vetado essa proibição e talvez o pagamento, né, foi um reflexo mais profundo sobre o modo de coibir a prática do abuso do poder econômico, e foi mantida essa questão de que, então, é totalmente proibida a divulgação de propaganda paga na internet, né? Então, ela só pode ser gratuita. Também é vedada, ainda que gratuitamente, aqui veda totalmente a divulgação de propaganda através de sites de pessoas jurídicas com fins lucrativos, né? Com ou sem fins lucrativos. Não se pode divulgar propaganda eleitoral em site de pessoa jurídica. Por exemplo, num site da UOL. Por exemplo, pessoa jurídica não pode se fazer divulgação. Houve uma restrição, mas eu acho que é benéfica, porque isso daí evita essas práticas abusivas, né? E é também vedado nos sites oficiais hospedados por órgãos ou entidades da administração pública em geral, direta, indireta, pessoas, empresas públicas, empresas de economia mista, né? E sempre, nesses casos, a propaganda irregular divulgada na rede mundial, ela tem a sanção pecuniária, aplicação de multa. A multa não é relativamente baixa, né? De 5 mil a 30 mil reais, né? Isso vai dosado. Sempre lembrando que a Lei Geral de Eleições fala do agravamento sempre em dobro, né? Então é 5, na segunda é 10, na terceira é 20. Né? É um pouco diferente daquele conceito, daquele pressuposto do processo penal que se aplica, que se agrava as penas por percentual, né? Aqui é sempre dobrado, fixado no artigo 97, 98 da Lei Geral das Eleições, né? Eu quero rapidamente comentar com vocês sobre a questão do cadastro eletrônico, né? O candidato partido, eu sempre falo candidato partido porque são aqueles que podem fazer a divulgação de propaganda, né? Candidato, partido e coligação podem se dispor de um cadastro eletrônico, né? Um mailing list, que é vedado, ele pode se utilizar desde que obtido gratuitamente. É vedada a mercantilização. Aqui ele não pode receber por venda, né? Não pode haver a intenção mercantil no desenvolvimento do cadastro, né? Para que se coíba sempre aquela questão da prática do abuso do poder econômico. E aqui ela se remete a uma proibição expressa no que tange aos órgãos que são órgãos também de fonte vedada de doação. Então, esses órgãos eles não podem ceder, até que gratuitamente, os cadastros. E que estão enumerados, eu não vou elencar, mas eu gostaria que vocês marcassem o artigo 24 da Lei 9.504. Né? Então, lá tem organizações não governamentais, pessoas jurídicas sem fins lucrativos, órgão da administração pública direta e indireta, entidade ou governo estrangeiro, né? Nós tivemos nas últimas eleições indícios que um governo estrangeiro teria doado dinheiro para uma campanha de um determinado partido do nosso país. Isso daí é absolutamente fonte vedada, leva à desaprovação de conta. E aqui também poderá resultar, como é o primeiro ano de uso disso daí, eu tenho a impressão que quem usar dessas fontes vedadas como meio para a obtenção do cadastro, lá na prestação de contas poderá ter algum entrave na sua aprovação em razão de se tratar de forma ilícita, né, de doação de fonte de arrecadação. Aqui também, além disso, tem a sanção pecuniária, naqueles mesmos valores que eu havia comentado com vocês. E quero também comentar sobre as questões das mensagens eletrônicas, que poderão ser acompanhadas de propaganda, né? Que são as mensagens através do e-mail. O e-mail o candidato emite, né? Os e-mails através do seu cadastro, que tem que obedecer àquela forma das suas aquisições, né? Ele não pode ser comprado e nem doado por entidades da administração pública, né?
elas devem, as mensagens eletrônicas, obrigatoriamente, tem que dispor do mecanismo técnico para o cadastramento pelo destinatário, o pedido de cadastramento pelo destinatário, no prazo de 48 horas, sob pena de multa de R$100 por mensagem enviada. O candidato tem que dispor, então, no seu sítio, né, no seu site, desse mecanismo. Então, quem recebe a mensagem pede o descadastramento e o candidato é obrigado a disponibilizar esse descadastramento em 48 horas, sob pena de incidir na lei. Eu acho que, basicamente, nas hipóteses de possibilidade e vedação da divulgação da propaganda, eu acho que fica restrito nessas hipóteses, né? A propaganda da internet ela está regulamentada através da resolução editada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que é a 23.191, e ela está no corpo da Lei Geral de Eleições, que foi emendada, né, a 9.504, a partir do artigo 57. Né? E, então, eu queria comentar com vocês alguma coisa sobre o direito de resposta, né, ou as representações contra a propaganda irregular na rede mundial de computadores. Né? Então, havendo alguma violação da propaganda, em matéria vinculada à Lei 9.504, é possível a propositura da representação eleitoral, né? E aqui, nesse ano, a competência originária dos juízes auxiliares da propaganda eleitoral no Tribunal Regional Eleitoral. E daí segue para o plenário do Tribunal Regional, no rito de processamento daqueles exíguos prazos que deixa o advogado atormentado no processo eleitoral, defesa em 48 horas, recurso em 24 horas, no caso de direito de resposta, 24 horas para a resposta, 24 horas para o Ministério Público oferecer parecer, 24 horas para o juiz julgar, 24 horas para o relator do Tribunal Regional julgar o recurso, 24 horas para embargos de declaração ou recurso especial ao Tribunal Superior Eleitoral. Essa é a importância do advogado no direito eleitoral, enfrentar esses prazos. São prazos exíguos, contados minuto a minuto. Nós todos sabemos que o Tribunal Regional Eleitoral de todos os estados estão abertos desde o dia 5 do mês de julho, no mês passado. Os prazos são ininterruptos, peremptórios e contínuos, não se suspende sua contagem aos sábados e domingos, os tribunais estão funcionando, ficam seus juízes lá para atender os casos, e que, na Justiça Eleitoral, urgência é toda a matéria vinculada ao processo eleitoral. Nós estamos agora na fase dos registros, então o tribunal começa as suas sessões às 14h30 e não tem horário para encerramento. E aqui a lei trouxe uma coisa, um dispositivo importante. Toda matéria vinculada à propaganda na internet, ela tem prioridade dentro da Justiça Eleitoral. Quer dizer, a representação e o pedido de resposta, eles tramitam com prioridade em relação aos demais processos, né? Ressalvado somente as hipóteses de mandado de segurança e habeas corpus. Então, o direito de resposta é natural, né? Está ligado intimamente com o preceito constitucional do artigo 5º, inciso 5º, né, da Constituição, que prevê o direito de resposta. As figuras, né, que se abrangem no direito de resposta na internet, na propaganda na internet, estão previstas no artigo 58, né, e eu não vou repetir aqui, depois cada um faça a sua análise, mas aquelas propagandas que vêm acompanhadas de calúnia, difamação, de fato inverídico, né? E ainda mesmo que atingido o candidato de forma indireta. Outro dispositivo importante que veio ao bojo da lei no que tange a propaganda da internet é que todas as despesas por conta
da execução do direito de resposta na internet corre por conta do ofensor, né? Mesmo que tenha despesas, ele fica incumbido de pagar todas as despesas na execução da decisão judicial. Cabe também na internet a suspensão do conteúdo do site quando não só de divulgação de propaganda eleitoral. Por exemplo, um site que possa trazer outras informações, né? E aí cabe a suspensão se houver reiteração da conduta abusiva, cabe a suspensão integral do conteúdo do site, né? Por 24 horas, e aí vai se aplicando em dobro as penas 48 e vai 72 horas, e assim consequentemente. Houve uma grande polêmica por ocasião do julgamento da resolução que regulamentou a execução da lei no que tange à divulgação da propaganda na internet. Inicialmente, o Tribunal Superior entendeu que a rede mundial se equiparava às emissoras, às vedações das emissoras de rádio e televisão, e, posteriormente, voltaram a rever esse entendimento e passaram a manter uma inovação, né, no processo eleitoral, de que na rede mundial de computadores não é possível, nos debates, haver vedação. Quer dizer, ficou um campo livre para se executar, né, ou se elaborar um debate na rede mundial de computadores. Nas emissoras de rádio e televisão tem algumas limitações, né? Por exemplo, a participação dos candidatos de partidos menores, né, que não têm representação no Congresso Nacional, uma série de coisas. E eles, os ministros, os atuais ministros integrantes da Colenda da Corte Superior, reveram essa posição e ampliaram a possibilidade de debates, de realização de debates na rede mundial, né, com a participação de todos os candidatos, de poucos candidatos. É verdade que eles reveram essa posição através da resolução número 23.246. Portanto, a realização de debate nas emissoras de rádio e televisão é uma regulamentação, e na rede mundial de computadores é outra, através da resolução que eu fiz referência, 23.246, que mudou substancialmente o artigo 1º, 29 e 30 da regulamentação primitiva. Evidentemente que os abusos decorrentes do uso da rede mundial de computadores como meio de comunicação social deve, sim, seguir através da instauração de uma medida judicial muito eficaz, adotada no curso do processo eleitoral, que se chama Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Essa tem a finalidade de apurar o abuso do poder econômico, o abuso do poder político e o uso ou o abuso nos veículos de comunicação social. Como podemos interpretar de que a internet é, sim, um meio de divulgação, é um veículo de comunicação social, os abusos na propaganda virtual poderão ser apurados através da instauração da AIGE, nós chamamos AIGE, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, que tem um processamento rápido, né, na Justiça Eleitoral, e que culmina com a cassação do registro do candidato beneficiário da conduta abusiva. Aqui eu não sei como ficará a aplicação da pena, porque a 64 prevê a inelegibilidade de 3 anos e a lei complementar, que entrou em vigor em junho, prevê a inelegibilidade pela prática dos abusos em 8 anos. Então, isso nós vamos ter que aguardar qual será a interpretação dos magistrados, da jurisprudência, nesse sentido. Mas,
independente, então, da propositura da representação que apura a propaganda irregular, na propaganda abusiva, né, nos abusos da propaganda, se utiliza a medida chamada investigação judicial eleitoral. Aqui também nós temos uns prazos muito exíguos, né? O prazo para a defesa em 7 dias, para a audiência de instrução proibitiva para a coleta de prova testemunhal deve ser obrigatoriamente, sob pena de nulidade, efetuada em uma única assentada, portanto, ela tem que começar às 9 da manhã e acabar às 10 da noite, né? No máximo de 6 testemunhas por parte, né? E às vezes você é obrigado a tomar depoimento de 5 ou 6 partes, às vezes são 30 testemunhas. Então, o advogado tem que tomar o cuidado, né, de dominar essa matéria no que tange a impossibilidade de seccionamento dessa prova. A lei é bem clara quando ela diz em uma única assentada. E isso realmente traz para o advogado aquele temor, né, porque ele está no curso do processo eleitoral e, de repente, está tendo uma audiência de investigação judicial eleitoral e lá no Tribunal Regional Eleitoral está tendo julgamento no registro do seu candidato. Então, o que leva o advogado eleitoral a trabalhar em equipe. Eu penso que isso é importante, né? Cada um dos advogados que integram o escritório atendendo um candidato está nos seus setores para poder desenvolver o trabalho profissional a contento. Para finalizar, eu penso que no âmbito da consagração democrática no nosso país, hoje, atingindo a cifra de 134 milhões de eleitores, dos quais 30 milhões integram o contingente no estado de São Paulo, e esse número, nenhum país da América Latina atinge o número de alistamentos no estado de São Paulo. Quer dizer, que é uma coisa magnífica. Como é que nós podemos analisar, né, que num processo eleitoral de 30 milhões de eleitores, né, o estado de São Paulo certamente, no primeiro turno, em torno de 10 horas da noite, terá já divulgado o resultado, pelo menos, nas eleições de presidente da República e de governador. Isso é a consolidação democrática através do modernismo da nossa justiça eleitoral. Eu quero, antes de encerrar, fazer um pequeno e um breve apontamento que eu reputo de muita importância para nós, advogados, para imaginarmos a magnitude da propaganda eleitoral, da possibilidade de divulgação da propaganda eleitoral na internet. Eu fiz um levantamento de dados e hoje o maior contingente de pessoas de acesso na rede mundial, na internet, são os jovens de 16 a 24 e de 25 a 34 anos, que corresponde, na primeira faixa, a 17,68%, né, dos eleitores no país, na segunda faixa, 24,44%. Veja que o eleitor de 25 a 34 anos, ele corresponde quase a 1/4 do colégio eleitoral no Brasil. E desse 1/4, a metade tem acesso à rede mundial. Quer dizer, então, que certamente ainda um pouco morna a propaganda eleitoral, nós teremos a internet como a grande atração, o grande palanque eletrônico das eleições de 2010. Eu acho que aquilo que a lei vedou na 11.300 trouxe agora como possibilidade no âmbito de moderno, né, para o processo eleitoral brasileiro. Nos Estados Unidos da América, o presidente eleito, usando as redes e os diversos sites
instalados na campanha eleitoral, conseguiu arrecadar a minúscula soma de 500 milhões de dólares, o que correspondeu aproximadamente a 50%, doutor Rui, de todas as suas despesas de campanha. E lá, sim, ele é obrigado a disponibilizar todos os dados, porque na América, a cada $1 doado pela iniciativa privada, é financiado com $1 pelo governo. Então, não existe o interesse do candidato em sonegar a informação, porque se ele ganha de um candidato $10, se ele ganha de um doador $10, o governo fornece mais 10. Então, a doação é de 20. E o Barack Obama, o presidente eleito Barack Obama, conseguiu, através da internet, nos vários sites, ele instalou sites em todos os estados para arrecadar. Ele conseguiu 500 milhões de dólares, que dizem que isso é aproximadamente a metade das despesas que ele teve no curso da campanha dele, desde o início, quando ele se apresentou candidato na convenção do seu partido. Portanto, eu penso que a rede mundial será o grande fascínio desse processo eleitoral, sobretudo naquele momento da reprodução instantânea da propaganda, principalmente no momento em que o candidato, né, poderá interagir com o eleitor na web. Isso vai trazer significativas alterações na divulgação de propaganda eleitoral. Não veremos mais aquelas propagandas chatas, absurdas, criadas por pessoas que não se está próximo da ansiedade, da soberania popular, que será exercida agora com muita efetividade nas eleições de outubro de 2010. Eu quero, mais uma vez, agradecer ao doutor Rui Augusto, conselheiro seccional da OAB, agradecer a todos vocês e deixar novamente registrada as minhas homenagens à diretoria da Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil, representada pelo nosso grande batonier, Dr. Luiz Flávio Borges Durso. Obrigado pela atenção.